Que o Bitcoin e as demais criptomoedas possuem um alto risco, isso vocês provavelmente já ouviram falar. Mas hoje vamos comentar um pouco sobre um risco que ele é realmente muito pouco abordado. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. O fato é que as criptomoedas são investimentos bem arrojados, têm um risco maior sim, muito pela questão da volatilidade, das grandes incertezas quanto às suas adoções, seja como moedas ou como reserva de valor, mas hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre um risco que ele é pouco abordado e que tem relação com a questão da quantidade de dólares disponíveis para se estar aplicando por meio de corretoras, exchanges, em Bitcoin e nas demais criptomoedas. E como assim essa questão de mais dólares só para esses mercados? É que não é bem o dólar. Seriam criptomoedas que são lastreadas, são pareadas em moedas fiat, como por exemplo o dólar, moedas de governo, né? Moedas de Estado. E essas moedas elas são chamadas de stablecoins. Então vamos dar uma olhadinha nesse slide que está aparecendo na tela de vocês para a gente entender um pouquinho melhor. Como é que funciona uma stablecoin? Uma stablecoin, a ideia dela é ter lastro barra paridade com uma moeda fiduciária, uma moeda fiat, uma moeda de um governo, de um estado. Vamos pegar aqui o exemplo do dólar. Então, uma moeda que tem lastro em dólar. Ela é uma criptomoeda, então, que ela é estável. Por quê? Ao contrário do Bitcoin, que um dia está numa alta muito forte, outro dia está numa queda, enfim, tem muita oscilação de preço, muita volatilidade, as stablecoins vieram com a ideia de que era necessário ter algumas criptomoedas que fossem mais estáveis quanto a seu preço. Um exemplo de uma stablecoin é a dólar Tether, que tenta ter a paridade ali com o dólar. Essas stablecoins são muito utilizadas em corretoras de criptomoedas, porque é mais fácil de você comprar, vender Bitcoin e tal, fazer essas transações, essas negociações, e ao invés de converter os seus Bitcoins para dólar, por exemplo, no momento de venda, muitas vezes é mais fácil transformar em dólar Tether, que daí você fica com uma outra criptomoeda, né, a dólar Tether, que equivale à mesma coisa que um dólar, tem essa paridade, só que tem muito menos burocracia para você fazer as transações. Então as stablecoins são muito utilizadas em corretoras de criptomoedas, em exchanges, justamente por essa maior facilidade de fazer transações. Vendo Bitcoin, em troca de um dólar Tether, por exemplo, já consigo trocar esse dólar Tether por Ethereum e esse dólar Tether ter essa precificação como se fosse um dólar. Então é mais fácil e mais prático. Então as pessoas utilizam muitas vezes as stablecoins quando fazem negócios em corretoras de criptomoedas. E essas stablecoins elas não são descentralizadas, como o Bitcoin, por exemplo, em que o próprio sistema do Bitcoin se autorregula de forma descentralizada entre os agentes, os mineradores, o pessoal que está comprando, vendendo. Com as stablecoins, via de regra, isso é diferente. Existe uma empresa, no caso do dólar Tether, é a Tether, né, que ela regula, ela gere essa questão da stablecoin para garantir a sua paridade com o dólar ou com a moeda que ela escolher ter o seu lastro. Então, normalmente, existem empresas por trás trazendo a suposta garantia, né, desse lastro da stablecoin perante uma moeda de governo, uma moeda de um estado. E como que funciona? Vamos pegar o exemplo da dólar Tether em si. Para a dólar Tether emitir as suas moedas, né, para a Tether, perdão, emitir as moedas dólar Tether, essas stablecoins, elas precisam fazer com que o valor dessas moedas que ela vem emitir tenha uma paridade com o dólar, tenha paridade com a moeda fiduciária que ela escolher. E como que ela faz isso? Como que ela faz esse gerenciamento para garantir que o valor da unidade do dólar Tether seja equivalente a um dólar? Bom, ela tem que ter uma reserva. O que seria essa reserva? Seria o dinheiro que ela tem em ativos, que ela tem no caixa, digamos assim, né? Que ela tem ali uma forma de segurança. Do que se constituem essas reservas via de regra? Dinheiro, então, quantidade de cash, de dólar, por exemplo, em dinheiro, em moeda, títulos públicos americanos para ir rendendo uns juros ali, num investimento bem seguro, títulos da dívida do governo dos Estados Unidos, que vão rendendo juros e tem uma alta liquidez, podem ser resgatados e transformados em dinheiro de forma rápida. Mas aí que entra um dos primeiros problemas, é que parte dessas reservas do dólar Tether, por exemplo, é constituída de títulos de crédito. E não se sabe que empresa que emitiu esse título de crédito, se essa empresa ela tem condições de estar pagando esse título de dívida lá no futuro, enfim, de que país que é essa empresa que emitiu esse título de crédito,
qual que é o risco jurídico que se tem da legislação específica desse país em questão para ele estar pagando, honrando esse crédito para dólar tether no futuro, seja o principal ou os juros. Então é complicado. Isso já é um detalhe bem que a gente vai comentar depois. Mas vamos supor aqui e entrar no problema principal que essa reserva ela se mantém ali total um valor X de dólares. Essa reserva se mantém nesse total X de dólares, porém a empresa resolve emitir novos dólares Tethers numa quantidade maior do que ela teria em reservas. E o mercado não descobre isso. O que isso aconteceria? Isso seria basicamente um aumento artificial da oferta dessas stablecoins, dessas criptos, que poderia gerar uma bolha nos demais criptoativos, no Bitcoin, né? Ethereum, Nada, Cardano, enfim, nas demais criptomoedas. Por que isso poderia acontecer? Porque se o dólar Tether, que é muito utilizado em corretoras, exchanges que negociam Bitcoin, Ethereum e várias outras criptomoedas, se essas stablecoins aumentam de quantidade, tem uma emissão sem lastro em um aumento prévio de reservas, o que isso ia acontecer? Ia parecer que está entrando mais dólar no mercado de cripto, nas corretoras. Mas na verdade não estaria entrando mais dólar no mercado de cripto. Apenas estariam tendo mais stablecoins disponíveis, uma oferta maior da dólar Tether, nesse exemplo aqui hipotético, sem um aumento de reservas. Então não entrou dólar na reserva da dólar Tether para ela poder emitir essa stablecoin. Não, seria um aumento de oferta artificial. Ela aumentaria o número de stablecoins em circulação sem aumento prévio, sem lastro, num aumento de reservas. Que efeito isso criaria? Como se estivesse entrando mais dólares na forma de stablecoins no mercado, mas de fato isso poderia não estar acontecendo caso as reservas não tivessem aumentado proporcionalmente para manter essa paridade. Então isso seria um aumento artificial da oferta dessas criptos que poderia gerar uma bolha, uma valorização, porque ia ser como se estivesse entrando mais dinheiro, mas na verdade não ia estar nesse mercado de cripto. Isso poderia gerar esses efeitos de uma bolha em várias criptomoedas. Outra questão arriscada que a gente chegou a comentar é sobre esses títulos de crédito, porque no portal de transparência da Tether, eles falam ali um pouco sobre o que seriam esses títulos de crédito, mas não falam a origem, né? Tem ali, são commercial papers ou certificados de depósito, mas não dizem de que instituição, de que país, de que legislação, qual que é o risco de crédito dessa empresa que emitiu esse título que a Dólar Tether tem na sua reserva. Nada disso fica explicado de forma amplamente transparente. E isso que é complicado, e até saiu uma notícia ali da Bloomberg, então até por isso que está em inglês, mas que diz o quê? Basicamente, até está um pouco desatualizado ali, são dados de setembro, mas que o total de assets, de ativos nas reservas da Dólar Tether batiam 69 bilhões. Desses 69 bilhões total das reservas da Dólar Tether, incluía 30 bilhões aproximadamente em commercial papers e certificados de depósito. Só que não diz ao certo da onde que surgiram esses commercial papers, de que empresas que são, qual que é o nível de risco de crédito. Então é algo complicado do mercado estar precificando. Então essa é a própria fonte da Bloomberg indicando isso e comentando que a Tether está falhando, até no título diz isso, né? Em ser transparente nessa questão das suas reservas. E por que isso é importante? Porque a gente observa nesse gráfico aqui, que é o market cap, a capitalização da Dólar Tether, que teve uma alta muito grande, principalmente ali em 2020. Foram emitidos então muitos Dólar Tethers, que não se sabe exatamente se tem um lastro na sua reserva, ou se tem um lastro, se é um lastro seguro. Então isso preocupa bastante o mercado. E não é coincidência que ali nesse período pós-2020, ou ainda durante 2020, que o Bitcoin teve uma forte recuperação e veio ganhando força até bater suas máximas históricas. Então a gente pode olhar aqui, esse outro gráfico é importante, o preço da Dólar Tether em relação ao dólar de fato. A gente vê que o que aconteceu, por exemplo, mais para a esquerda do gráfico ali antes de 2015, em determinado momento o dólar Tether valia só 0,60 de $1. Por que isso aconteceu? O mercado estava com uma ampla desconfiança do dólar Tether e fez ele se desvalorizar. Ele chegou a perder essa paridade. Ali em 2016 também uma volatilidade que não era para ter. O objetivo é ser uma stablecoin, uma cripto estável, só que ela tinha volatilidades justamente devido à sua incerteza, à falta de transparência ali nos balanços. Mais recentemente, ali mais para o lado direito do gráfico, já está bem mais estável, então a precificação em $1. Aqui nesse outro gráfico é do próprio preço ali do Bitcoin, que chegou a bater
recentemente cerca de 67 mil dólares aproximadamente, depois até caiu, e teve uma correlação sim com a questão da capitalização justamente do dólar Tether. Até caiu recentemente, mas poderia ser que tivesse caído mais se não fosse essa expansão dos dólar Tether. Enfim, não tem como aferir uma correlação direta disso, mas o fato é que coincidiu um pouco esse aumento e sim, a inflação, o aumento de oferta do dólar Tether pode ter influenciado esse Bitcoin nesse rally recente de all-time high, de máxima histórica. E aqui o pessoal pode até pensar, poxa, mas qual que é a capitalização total dessa dólar Tether? Atualmente, com os dados mais recentes, a gente sabe que chega a aproximadamente 77 bilhões de dólares. Poxa, é uma quantia bem grande, mas você pode pensar, olha ali, o market cap, a capitalização total do Bitcoin, dá cerca de 927 bilhões, dá quase 1 trilhão, chegou a bater nas máximas históricas 1 trilhão, mas agora está aproximadamente 927 bilhões. 77 bilhões que é o da dólar Tether vai influenciar num mercado que vale no total 927 bilhões. Nossa, isso daí não faz diferença nenhuma, é uma quantia muito pequena comparado ao total do valor de todos os bitcoins juntos, né, da capitalização do Bitcoin. Porém, o que a gente tem que lembrar, e até tem um estudo ali do JP Morgan, que basicamente o total em circulação em free float, ou seja, disponível nas exchanges para estarem sendo trocados, representa cerca de 5 a 10% do total de bitcoins em circulação. Então, desses 927 bilhões totais, na verdade, só 5 a 10% é que está circulando em exchanges, está sendo trocado de mão em mão entre os investidores, está em free float, né? Em livre circulação. E 5%, então, desse total de 927 bi, daria cerca de 46 bi. E 10% ali, que é o máximo que eles falaram que poderia estar dentro desse estudo, daria cerca de 92 bi. Então, sim, 77 bilhões, que é a capitalização do dólar Tether, teria sim muita influência tanto em 46 bilhões de dólares quanto em um universo de 92 bilhões de dólares. É um fato de que o dólar Tether ele pode sim ter capacidade de estar influenciando nessa precificação, caso esteja de fato ocorrendo um aumento artificial da oferta de dólares Tether. Então, é isso que a gente pode observar a partir dos dados. Voltando aqui no gráfico do Bitcoin, então, que ele teve uma valorização no momento em que houve um aumento da oferta de dólar Tether, pode ter sido coincidência ou não, até porque agora ele está caindo, então não tem uma correlação 100% direta, porque o Bitcoin é influenciado por vários outros fatores, a sua oferta que é limitada e tudo. Porém, a gente tem que lembrar desses detalhes quando a gente fala em níveis de risco. E pessoal, o que é importante a gente estar salientando também? Isso não altera os fatores fundamentalistas do Bitcoin. Então você pode continuar acreditando que ele vai se valorizar porque ele tem uma escassez, só podem ser emitidos no máximo 21 milhões de Bitcoins, de unidades. Você pode acreditar no protocolo, pode achar que é promissor como uma reserva de valor, como uma moeda, enfim, como um meio de troca. Você pode acreditar nisso. E eu até acredito que o Bitcoin tem em si fundamentos muito fortes. Porém, a gente tem que levar em conta os riscos. A gente tem que sempre saber sobre o que a gente está falando, quais são os principais riscos e não ficar somente na superficialidade. E essa expansão que pode estar acontecendo de um aumento muito grande da emissão de stablecoins sem um lastro em reservas das empresas que cuidam dessas stablecoins, representa sim um risco de estar gerando de repente uma bolha, uma precificação mais alta do que deveria ser. Então, pessoal, isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de investimentos, é só uma forma de estar passando um conhecimento para vocês estarem estudando e analisando essa ótica desse risco. E aquela questão, pessoal, você pode gostar dos fundamentos do Bitcoin, mas não pode ignorar os riscos que existem. Então, aquela questão de não investir tudo que você tem, pegar empréstimo para investir em Bitcoin e saber que esse dinheiro você deveria, pelo menos, considerar deixar ele para o longo prazo. Porque o Bitcoin sofre muitas oscilações de curto prazo, ele pode estar inserido em momentos que geram pequenas bolhas, digamos assim, então tome muito cuidado, não entre com tudo de uma vez, não pegue aquele dinheiro que você sabe que vai precisar no curto prazo, invista um percentual da sua carteira que se adeque ao seu perfil de risco e entenda os riscos. Não tem problema você ter muito em Bitcoin, por exemplo, mas saiba dos riscos inerentes a essa alocação de capital e saiba os efeitos que isso pode vir a gerar. Mas pelo vídeo de hoje é isso, deixe um like se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e eu convido vocês a conhecerem os nossos cursos. Nós temos o curso Start para quem está começando no mundo de investimentos, renda fixa, renda variável, curso BVI, Bolsa de Valores para iniciantes, que nós comentamos um pouquinho sobre essa questão da volatilidade,
da questão da inflação. E falando em inflação, nós temos o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, que são fundos de investimento que você consegue ter exposição a imóveis, que tendem a se proteger da inflação no longo prazo. Então, uma forma de proteção contra a inflação, justamente pela precificação dos imóveis desse fundo que tende a ser corrigido pela inflação, mais um prêmio de risco. O link para esses cursos estará na descrição. Convido mais uma vez a comentarem, ativarem o sininho, se inscreverem, deixarem o like e agradeço a atenção de todos.